Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou a Malena Oliveira, hoje é 9 de janeiro de 2025 e essa é a primeira edição da nossa Carta Mensal, um documento produzido pelo nosso time de análise. Hoje a gente conversa com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, sobre os principais destaques da Carta Mensal, que você pode conferir na íntegra no nosso site, mais uma versão resumida que está aqui em áudio para você. Começando com Alexandre Matias, a gente fala agora dos destaques no cenário global e nas novidades nesse início de 2025. O cenário global tem como grande fator a posse do Donald Trump no dia 20 de janeiro e, a partir disso, a expectativa é de que uma série de incertezas relacionadas às políticas econômicas que ele vai implementar comecem a ser esclarecidas, né? A gente não sabe o que vem em termos de tarifa, o que vem em termos de política de imigração, o que vem em termos de iniciativa de conflito, né? Os últimos dias foram recheados de falas um tanto quanto delirantes, mas ele tem esse estilo de provocativo. É evidente que ninguém espera que isso seja feito alguma coisa a sério com relação ao Canadá, a Groenlândia ou mesmo o Canal do Panamá. A grande curiosidade do mercado é como vai vir o desenho das tarifas. O Trump falou já várias coisas, já falou que era uma tarifa linear para todo mundo, 60% para a China, também já teve versões mais amenas. A nossa expectativa é de que venha um pacote mais pragmático, né, com uns parâmetros que não atinjam todas as importações, porque isso seria muito contraproducente em termos de política doméstica, né? Sempre bom lembrar que um dos motivos que levaram à eleição do Trump foi a inflação elevada e uma política tarifária radical traria um efeito inflacionário importante nos Estados Unidos. Então a gente imagina que isso venha de forma mais comedida, mas o fato concreto é que só a partir do dia 20 a gente vai ter o conhecimento disso. Por que isso é importante? Porque se o impacto inflacionário for comedido, a expectativa é de que o Fed não altere fundamentalmente a sua trajetória de cortes na medida que a economia for assentando. Se o impacto ficar mais forte, então você vai ter um Fed com menos espaço para cortar, isso vai repercutir na estrutura a termo da curva de juros e isso tem implicações para os investimentos no mundo inteiro. Então a gente está aqui na expectativa, né, tanto da política tarifária como da política imigratória também tem consequência em termos de inflação e de crescimento. Esse é o grande driver. Em virtude dessas preocupações todas, o que a gente experimentou nas últimas semanas foi uma alta da Treasury. A Treasury chegou a bater 4,70, né, o nível mais alto em 8, 9 meses. O dólar se fortaleceu bastante, né, o DXY, que mede o dólar contra os 6 principais países desenvolvidos, atingiu 109, que é um nível bastante alto. Então está todo mundo colocando no preço uma versão razoavelmente radical do Trump a partir do dia 20 de janeiro. A gente continua tendo a expectativa de que isso vai ser um pouco mais comedido, então a gente vê um espaço para uma melhora, com a Treasury de 10 anos voltando a operar, vamos dizer, aí no intervalo entre 4,25 e 4,50 e não perto do 4,70 como está agora. Ao mesmo tempo, isso deveria ser acompanhado de um arrefecimento do dólar, o DXY saindo de 109, voltando para 107, alguma coisa do tipo, né? Isso contribuiria para um ambiente global mais construtivo, né? No que tange a economia americana, aí as notícias são muito positivas, né? A economia está num processo de acomodação muito suave, as empresas continuam vendendo bastante, a revolução da inteligência artificial é uma promessa de ganho de produtividade, o Elon Musk no governo tem uma proposta de desregulamentação, isso é ótimo para as empresas também. Tudo isso está fazendo a Bolsa Americana ter um cenário bastante positivo, né? Perfeito, Matias. Agora a minha pergunta é para o Bruno Benassi. Esse cenário que o Matias acabou de comentar, como ele influencia a nossa estratégia de alocação e quais são os ativos que vão se beneficiar desse cenário? Bom, como o Matias comentou, a gente aumentou a nossa exposição a ativos diretamente internacionais, né? Lembrando que a gente tem outra parte da carteira de empresas brasileiras que se beneficiam de um dólar mais forte ou de um cenário econômico um pouco melhor lá fora, mas diretamente investindo em ativos internacionais, a gente aumentou nossa exposição, né? A gente saiu de 7,5% em novembro para algo próximo dos 22,5% ou 21,5%. Em dezembro a gente manteve esta mesma alocação nos mesmos papéis em janeiro, né? E acho que
boa parte do ano a gente vai seguir adotando essa estratégia, porque, como o Matias falou, a economia americana está passando por um bom momento. A gente tem exposição no ETF de Nasdaq, que é o grande índice que contém as empresas que estão na fronteira tecnológica, seja da inteligência artificial, seja de outros negócios. Então a gente mantém uma exposição, é a nossa exposição mais velha em economia americana, né? A gente carrega desde o começo da carteira, a gente está bastante confortável com ela. As empresas devem continuar apresentando bons resultados, com crescimento de lucro. Lembrando que a temporada de resultados nos Estados Unidos começa agora no mês de janeiro, né? Começa e termina no mês de janeiro, basicamente. Então a gente deve ter uma boa performance do Nasdaq por conta dos resultados, que devem ser positivos. E a gente tem outras duas estratégias que vão mais na expectativa da economia americana com o Trump, né? Uma dessas posições é um ETF do Russell 2000, é o Small Caps dos Estados Unidos. A gente tem uma postura construtiva, principalmente por conta da possibilidade de tarifas e desregulamentação no mercado americano, que costumam trazer bons resultados para as empresas domésticas nos Estados Unidos. Lembrando que essas empresas aqui, diferente da Nasdaq, que uma parte relevante da receita vem de fora dos Estados Unidos, essas empresas que têm a menor capitalização de mercado, o grosso do resultado delas vem dos Estados Unidos, que continua com uma economia bastante saudável e devem se beneficiar do aumento de tarifas, seja em alguns segmentos específicos ou seja de uma tarifa unilateral. Tá? Então é uma posição que a gente está bastante confortável. E aí a gente carrega uma posição na Berkshire, lembrando que a Berkshire é o maior componente do ETF de Financial nos Estados Unidos, né? Então a gente carrega mais como uma proxy desse ETF do que propriamente pela Berkshire, apesar de a gente achar a Berkshire uma belíssima companhia. Porém, aqui é o call de desregulamentação bancária, e como nos Estados Unidos o investimento é feito muito através de ETFs, a Berkshire pode se beneficiar, aumentando o fluxo, na verdade, para o ETF de Financials, né? Então, desregulamentação, uma economia que continua bastante saudável, uma economia crescendo, principalmente em micro e pequenos ou pequenos negócios, demanda bastante crédito, e a gente está bastante confortável com uma posição nesse segmento de financials ou de setor financeiro através da Berkshire. Perfeito, obrigada, Benassi. Agora a gente fala do cenário brasileiro. O risco fiscal ele continua sendo um pano de fundo aqui nas nossas discussões sobre cenário e estratégia, certo, Matias? Sim, infelizmente o tema do risco fiscal não nos abandonou e aparentemente não vai sair do cenário ao longo dos próximos 2 anos, né? O Brasil tem uma dívida que é cara, curta, crescente. O presidente Lula assumiu o mandato com uma dívida de 71,7% do PIB. E tudo indica que essa dívida vai terminar em 2026 no nível em torno de 87% do PIB. Então são 15 pontos percentuais de aumento em 4 anos, é uma trajetória preocupante, explosiva, isso só é razoável num país em guerra ou em pandemia. Em tempos de paz, em tempos de crescimento, de aumento de receita, revela que tem um descontrole absoluto no gasto e o governo tem se recusado a endereçar essa questão, né? As coisas estavam razoavelmente bem com a aprovação do arcabouço no ano passado. O arcabouço melhorou bastante o cenário, o câmbio estava em 5,50, voltou para 5, o juros estava em 14, voltou para 11, o risco país caiu, as agências deram um upgrade, o arcabouço foi aprovado no Congresso em agosto de 2023, e aí, em abril de 2024, o governo resolveu mudar as metas do arcabouço, né? E aí isso obviamente foi um choque na credibilidade fiscal diante de uma dificuldade. O governo mudou não só a meta de 2024, mudou também 2025 e 2026, e ficou claro que na necessidade de arbitrar entre aprofundar um ajuste e atender a ala política, o governo optou pela ala política. A partir daí, o câmbio começou a subir, o Brasil começou a ser afetado de maneira muito mais profunda pela turbulência global, a gente perdeu a âncora fiscal, ainda teve conflitos com o Banco Central, a âncora monetária ficou fragilizada e aí a gente entrou num roteiro bastante ruim. A expectativa era de que o pacote fiscal viesse a colocar de novo alguma credibilidade em torno da política fiscal. Mas o pacote chegou tarde, com pouco tempo de tramitação e negociação no Congresso, e chegou também muito aquém do necessário para garantir e assegurar o cumprimento das metas do superávit primário do arcabouço. Então, não é surpresa que todo mundo esteja preocupado com a dinâmica da dívida no Brasil, né? A crise não aconteceu em função de uma mudança
de percepção do mercado na ausência de uma percepção de mudança de política. Na verdade, o governo não mudou a política fiscal, o governo não cumpriu o compromisso fiscal do arcabouço e nem sequer teve uma iniciativa robusta o suficiente para cumprir o compromisso fiscal do arcabouço revisado. Então, a origem da crise está relacionada a uma política fiscal que é muito frouxa, gera a necessidade de uma política monetária muito apertada, e aí o custo do juros sobe e a dinâmica da dívida piora. Então, acho que o governo errou a mão no pacote fiscal. Em função disso, a gente foi obrigado a zerar o cenário otimista, que seria um cenário em que o câmbio voltaria para 5,50, você teria uma dinâmica benigna da economia. A gente tem agora um cenário base, que é um cenário no qual o câmbio estabiliza em torno do nível atual, 6, 6,20, 6,30, termina o ano em 6,35. Os ativos performam de maneira razoável, um pouco acima do CDI, mas é um cenário que tem muita atenção porque a gente está atribuindo só 50% de chance para o cenário base. No cenário alternativo, que a gente não consegue descartar, por isso essa probabilidade equilibrada, o governo continua aprofundando a política de gastos, né? Continua insistindo em criar benefícios para o qual não existe funding fiscal, repetindo a política que a Dilma fez. E aí, se você repetir as políticas que a Dilma fez, o razoável é esperar que você repita as consequências que a Dilma produziu. E a Dilma produziu a maior recessão da história do país, jogou a taxa de juros das NTNBs longas perto de 8%, jogou o país em recessão, jogou o dólar 50% mais alto. Em 2015 a inflação tinha uma meta de 6,5%, foi de 10,70%, produziu um desequilíbrio completo na economia. A gente fica um pouco perplexo porque o desejo de repetir as políticas que geraram resultados tão desastrosos, não só para o país, mas também para o partido incumbente, parece uma coisa despropositada. Mas o governo bancou uma aposta e a gente está no momento que a gente não sabe exatamente qual vai ser a conduta fiscal. Então, qual a expectativa hoje? A expectativa é a gente observar no cenário base o ministro da Fazenda, que já tem feito insinuações nessa direção, mas sem o endosso do presidente Lula. O ministro da Fazenda e o próprio Galípolo têm dito que novas medidas fiscais virão. A ideia de que ajuste fiscal não é uma coisa que termina, você está sempre buscando despesas para cortar e você vai fazer algum movimento estrutural em algum momento. Isso parece uma conduta que ajudaria a tranquilizar o mercado. Tem uma sinalização de que o governo vai evitar medidas estruturais porque o tempo político já está se esgotando. Mas vai ter uma conduta mais dura no orçamento, não vai fazer a prática de superestimar as receitas e subestimar as despesas, vai fazer os contingenciamentos e os bloqueios que forem necessários. Isso pode ajudar o cenário a estabilizar. Mas, de novo, o nosso temor é que a gente está num nível de percepção de risco muito elevado e qualquer erro, qualquer choque externo ou interno pode fazer de novo o dólar galgar de 6,10, 6,20, que é a faixa que ele tem flutuado, para 6,50, 7, e aí nós estamos num cenário pessimista. No cenário pessimista você tem uma dinâmica ruim no fiscal, que leva o câmbio a 7 lá por março, abril, a 7,5 no final do ano, você vai ter uma inflação de 9, você vai ter um descontrole. Perfeito. Agora, pensando do ponto de vista de alocação, da carteira dos investidores mesmo, como é que a gente pensa investimento em renda fixa nesse cenário que você acabou de comentar, Matias? Um cenário que, em termos de investimento, recomenda uma postura defensiva, né? Você abordar uma carteira num objetivo mais de preservação de capital, concentrando os investimentos em ativos indexados ao CDI, com prêmio, se for possível, né? Então essa deve ser uma estratégia base. A renda fixa tem um certo apelo, né? Tanto a renda fixa pré-fixada quanto a renda fixa indexada à inflação. A pré-fixada nos termos mais curtos, de 1, 2 anos. Os indexados à inflação estão no nível de juros muito alto, e é um nível de juros que historicamente remunera com ganhos de capital expressivos para quem aguenta a volatilidade por 1 ou 2 anos. Então, para quem tem horizonte longo, taxas de NTNB além de 2035
no nível de 7,30, 7,40, 7,5 são extremamente apetitosas, desde que o investidor tenha um horizonte longo e tenha condições de encarar a volatilidade desses papéis. Então não é que a classe está comprometida, mas você tem prêmio, mas exige um pouco de tranquilidade, porque os próximos 2 anos podem ser conturbados, né? Então você tem na classe de renda fixa aí boas alternativas de investimento. Outra coisa que sai muito beneficiada é a ideia que a gente sempre insiste, e agora mais do que nunca, de aumentar a exposição a investimentos no exterior. Você tem investimentos em dólar numa carteira predominantemente de ativos brasileiros, é um fator de diversificação muito importante que protege a carteira quando tem uma crise no Brasil, e a gente justamente está antecipando um cenário em que ou não piora ou piora, não tem uma melhora tão significativa. Então é um bom momento para você fazer uma ampliação da exposição de investimentos no exterior. A gente já falou da renda variável americana, que tem uma perspectiva muito boa. Os juros também, nesse momento, a gente vê com os juros no patamar alto. Então montar uma carteira de investimento no exterior que combina bolsa com aplicações em juros parece também muito propício, né? Tanto do ponto de vista da rentabilidade dos ativos em dólar, quanto também é propício do ponto de vista de proteção da carteira doméstica. Agora, Benassi, quando a gente fala de renda variável, quais são os ativos, os papéis, as ações das empresas que devem se performar bem, devem se beneficiar mesmo com esse cenário mais turbulento no Brasil? Dado o cenário que traz bastante incerteza, o primeiro posicionamento que a gente sugere, ou ativos que a gente sugere investir em renda fixa, e é o grosso da carteira da Monte Bravo, sem pensar em setores, né? Pensando em empresas, e aqui vale tanto para crédito quanto para a parte de ações, são investimentos em empresas que têm um balanço forte, então não são muito alavancadas, não tem muito vencimento de dívidas no curto prazo, porque essa rolagem vai ser cada vez mais cara e pagando cada vez mais prêmio, que tenham uma boa capacidade de geração de caixa, que não estejam passando por um processo de investimentos muito relevante. E acho que o principal, e é um negócio que é mais qualitativo, mas é muito importante, tem um bom time de gestão. É um time de gestão experiente, um time de gestão que entenda o momento, que saiba que gerar caixa hoje, neste momento desafiador, é muito importante, tá? Então, além de pensar nos segmentos que a gente acha que são os segmentos que devem ter uma performance mais positiva dado o cenário, é muito importante dentro desse segmento, ou mesmo em segmentos que a gente acha que pode ter uma performance um pouco pior, tá muito focado nesses pontos, né? Balanço sólido, forte geração de caixa, pouco vencimento de dívida no curto prazo e um time de gestão bastante experiente, né? Feito esse parêntese que eu acho fundamental da gente comentar, como a gente posicionou a carteira Monte Bravo e como o que a gente espera que seja os setores que tenham boa performance em 2025, tá? A gente tem bastante conforto em estar alocado em bancos, no setor financeiro, tá? Não só bancos, mas no setor financeiro, porém a parte de bancos são os bancos que têm menor exposição às classes de renda mais baixa, porque essas classes são as classes que devem sofrer um pouco mais num cenário de juros mais elevado e inflação maior, aqui diminuindo renda real, né? Então podem ser os segmentos que sofram um pouco mais com inadimplência. Então a gente é muito confortável em ter exposição ao Itaú e o BTG nesse cenário, tá? Na parte financeira, ex-bancos, né? A gente gosta muito da exposição em Seguridade, que é o setor de seguros no geral, né? É o único setor que ele é literalmente beneficiado de uma Selic mais alta. Lembrando que é um segmento que ele tem as reservas técnicas e 80%, 90% dessas reservas técnicas são alocadas em Selic. Então, o cenário de Selic mais alta beneficia os resultados financeiros dessas companhias, não sofrem ou sofrem muito pouco com inadimplência. Então, é um cenário tem balanços robustos, né? As empresas listadas principalmente. Então, este é um cenário que dá conforto em ter exposição nesse segmento, tá? Além disso, a gente gosta muito de ter uma exposição em commodities, em exportadoras, pelo dólar, porque boa parte deste segmento as empresas
tiveram um fluxo grande de investimentos nos últimos anos e agora tem menos investimentos para realizar, com balanços bastante robustos. Então a gente é bastante confortável em carregar posição em celulose, carregar posição em proteínas, aqui principalmente a JBS, já que a Marfrig e a Minerva carregam um balanço bem mais alavancado, com bem mais vencimentos. A SLC, no segmento agro, é uma empresa que a gente gosta, é bastante confortável. Em petróleo, a gente gosta de Prio e Petrobras, que são duas empresas que têm o balanço super confortável. Petrobras, a gente faz um asterisco aqui, que a gente vai acompanhar muito de perto como vai evoluir a implementação do plano de investimentos e principalmente a defasagem da paridade do preço de derivados, né, principalmente gasolina e diesel, mas por enquanto é uma posição que a gente ainda é construtivo. E na parte de exportadoras a gente gosta de Embraer e WEG, tá? Que são duas empresas que têm um balanço bastante confortável. A Embraer principalmente tem uma receita quase 100% dolarizada, então devem atravessar este momento mais desafiador com bastante tranquilidade, tá? Aí acho que o segmento um pouco mais doméstico / cíclico, né? Obviamente banco é doméstico e cíclico, mas pensando mais outros setores, a gente gosta bastante da exposição em ativos de utilidade pública, né? Que são transmissoras, geradoras, distribuidoras de energia. Lembrando sempre que tem que olhar bem balanço, mas a gente gosta dessa exposição. A gente é bastante confortável com a tese de Equatorial, a tese de CPFL, a tese de Neo Energia, a tese de Copel. A gente gosta também da tese de Eletrobras, mas aqui também tem um asterisco sobre o acordo que tem que ser assinado com o governo. De outro segmento, a gente gosta da tese de Sabesp no nível de preço que ela negocia agora, e a gente é bastante confortável. E também é uma utilidade pública, mas um pouco menos regulada. A gente gosta de Rumo também, tá? Tinha muita dúvida sobre o Rumo, sobre a safra de 25. Essa safra deve ser uma safra bastante positiva, talvez um pouco menor, um pouco maior do que foi a de 24. Então a Rumo deve manter volumes e crescimento de receita, que era uma dúvida que o mercado tinha, e essa dúvida deve ir se dissipando ao longo do tempo, tá? Aí acho que um segmento que é um pouco mais doméstico ainda, a gente gosta da tese de incorporação, mas principalmente as incorporadoras estão no Minha Casa Minha Vida, que é uma tese que depende menos do nível de juros, né, e mais da disponibilidade e eficiência das companhias em lançarem projetos e executarem e entregarem os projetos para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, né? Lembrando que aqui existem tetos de preço e o financiamento independe do nível de taxa de juros, então, e essas companhias têm entregado bastante bons resultados, né? Aqui a gente gosta de direcional e de Cury, e aí a gente, nessa parte de ciclos domésticos, a gente tem tomado uma postura bem mais conservadora e tem preferido investir, além de incorporação de baixa renda, em empresas de shoppings, que estão negociando níveis de preço bastante interessantes, tá? Então a gente, como vocês podem ver, as nossas preferências são empresas que estão em segmentos que são considerados mais defensivos, dada a incerteza, e quando a gente vai para alocações que ensejam um pouco mais de risco, né, por depender muito mais da economia doméstica, a gente está trabalhando com posições bem mais defensivas, em empresas que são grandes geradoras de caixa, tem certa previsibilidade nas receitas e, em tese, tudo mais constante, conseguem repassar a inflação, seja via contratos, seja via poder de marca, tá? Então, o nosso posicionamento, pelo menos para esse começo de ano, é um posicionamento bastante defensivo. Uma outra classe interessante para os investidores, Benassi, é a parte de renda fixa, crédito privado, né? Tem papéis aí que estão prometendo taxas mais altas, já com esse cenário de Selic mais alta em mente. O que a gente precisa observar antes de investir ao analisar esses papéis, né? Antes de fazer alguma alocação nesse tipo de ativo aí como CRIs, CRAs e debêntures, por exemplo? A gente entende os níveis de taxas nominais realmente estão bastante elevados, porém o momento enseja bastante seletividade nos ativos que a gente está pensando alocar, tá? Então é aquilo, bom balanço, pouca alavancagem, pouco vencimento no curtíssimo prazo, previsibilidade de receita, então privilegiar mesmo os ativos que são os high grades, né? Que são ativos que têm boa qualidade de crédito, bom time de gestão, forte geração de caixa. Acho que é o momento de tentar evitar os high yields, porque o momento macro é desafiador, o custo da dívida vai subir de maneira
relevante, e não só o custo da dívida vai subir de maneira relevante, como fica mais difícil você conseguir fazer o reperfilamento da dívida no momento mais difícil. É o momento de ser bastante seletivo no braço de crédito, apesar de que as taxas nominais são bastante interessantes. Ótimo, perfeito. Agora, uma outra classe que tem bastante atenção aí no noticiário são os fundos imobiliários. Como é que fica o cenário para essa classe de ativo, Benassi? A parte de fundos imobiliários, lembrando, a gente comentou no mês passado sobre que não era o momento de sair se desfazendo de todos os ativos de maneira atabalhoada. Então, a gente viu no final do mês de dezembro a cotação dos fundos imobiliários voltando de maneira relevante, teve diversos ativos que subiram em questão de 5, 6 dias 10%, então a gente continua com esta visão, tá? Porém, o ano de 2025 é um ano para privilegiar uma exposição um pouco maior da carteira em recebíveis, porém, mesmo nos fundos de recebíveis, fugir daqueles fundos que ou são muito concentrados, ou fundos que são os high yields também, que são papéis que vão estar pagando CDI mais 8, 9, que realmente acabam pressionando, ou IPCA mais 12, 13, que acabam pressionando a capacidade de pagamento dos devedores. Tá? Então, a gente tem uma cabeça mais focada em aumentar recebíveis, porém, os fundos grandes, pulverizados, com bons times de gestão e que operam naquela classe de high grade também, né? Que são os devedores que têm melhor qualificação de crédito, tá? Ou, apesar de nesses fundos não terem só devedores com grande qualificação de crédito, tem um pacote de garantias bastante robusto. Então, é o momento de ter bastante pé no chão, não olhar só o dividend yield que esses fundos estão pagando, mas olhar também a qualidade da carteira de crédito. E em tijolos, a gente entende que os fundos estão baratos, a gente também acha que boa parte desses fundos estão baratos, negociando bem abaixo do valor de reposição, seja em laje, seja em logística e shoppings também. Porém, a gente também pensa em alocações mais conservadoras, tá? Para quem tem um pouco mais de apetite e tem um horizonte de investimentos maior e aguenta a volatilidade, ter um pouco mais de exposição de tijolos não é ruim. Porém, a gente prefere hoje estar mais concentrado em recebíveis, em tijolos, tá focado em logística, renda urbana e shoppings nessa sequência, tá? Então, realmente, devido ao alto grau de incertezas, tá com uma carteira também em fundos imobiliários bastante defensiva. Perfeito, Benassi. Agora, voltando com Alexandre Matias, a minha pergunta é sobre estratégias de proteção da carteira dos investidores, né? Considerando esse cenário mais turbulento, de maior volatilidade que a gente tem enxergado agora e também projetado para os próximos meses, como é que a gente pode, Matias, criar estratégias inteligentes de proteção para a nossa carteira? Acho que como conclusão, o nosso cenário ele tem uma versão que é o cenário base, em que o câmbio estabiliza, como eu disse, você tem aí uma recuperação dos preços dos ativos, e um cenário pessimista em que o governo prossegue na tentativa de avançar o gasto, faz mais medidas fiscais, fica muito claro que a mira não é no ajuste da economia, mas na eleição, e você vai para uma dinâmica complicada ali, similar ao que a gente vivenciou no período terminal do governo Dilma. Em termos de investimento, como a gente já frisou, é importante ter um perfil mais conservador. Agora, um perfil mais conservador não significa zerar os ativos de risco, porque você pode ter uma melhora, você pode ter a bolsa andando 20%, 25%, o nosso target para o Ibovespa no cenário base é de 138 mil pontos, mas tem muitos ativos que vão render mais do que isso. A nossa carteira de ações Monte Bravo está gerando um alfa importante contra o Ibovespa. Então a nossa recomendação é manter uma exposição, depende um pouco do perfil, mas manter uma exposição nos ativos de risco, manter uma exposição em bolsa com proteção. A nossa recomendação não é zerar a posição. Quem já tem uma carteira pode comprar a proteção contra essa carteira. Quem não tem pode comprar o combo, né? Uma sugestão que a gente tem feito é compra a carteira Monte Bravo de ações e compra uma proteção. Porque com isso você tem o upside no caso de um cenário de melhora e está protegido no caso da piora. Então a gente acha que essa combinação ela propicia um portfólio que tem uma combinação melhor de risco e retorno para o investimento das carteiras das pessoas físicas. Muito obrigada, Matias e Benassi.
A gente vai ficando por aqui no episódio de hoje do Monte Bravo Cast. A nossa carta mensal você confere na íntegra no nosso site montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Só lembrando que vale a pena você conversar com o seu assessor de investimentos sobre as atualizações na nossa estratégia e vale a pena também você consultar, caso você tenha interesse em algum ativo que ainda não esteja na sua carteira, algum papel que a gente tenha comentado aqui, procure o seu assessor e você pode ter mais informações mais detalhadas sobre tudo isso que a gente comentou aqui. Se você ainda não for o nosso cliente, abra a sua conta e tenha acesso a uma estrutura completa de soluções para você, para sua família e para os seus negócios. Um bom 2025 para você, boa semana e bons investimentos!